Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 50 e o tema é grandezas proporcionais. Bom, o que são grandezas proporcionais? Duas grandezas, elas podem ser proporcionais ou não proporcionais, tá? No caso de grandezas proporcionais, dentro das proporcionais, a gente tem aquelas que são diretamente proporcionais e aquelas que são inversamente proporcionais. Primeiro, acredito que vocês tenham visto isso já em anos anteriores, mas só para a gente entender, o que são grandezas? São coisas que podem ser medidas, tá? Uma massa, quantidade de pessoas, sei lá, idade, altura, qualquer coisa que pode ser medida é uma grandeza. Grandeza não significa que é grande, tá? Uma grandeza é uma coisa que pode ser medida. Quando eu tenho duas grandezas, elas podem ser proporcionais ou não. Dentro das proporcionais, a gente tem aquelas que são diretamente proporcionais e aquelas que são inversamente proporcionais. Eu vou tentar explicar com dois exemplos bem simples. Por exemplo, vamos supor que eu percebi que se eu com 1 kg de farinha, eu consigo fazer 25 pãezinhos. Todos, né, do mesmo tamanhozinho, calculado certinho, todos do mesmo tamanho. 25 pãezinhos. O que acontece? Se eu pegar mais 1 kg de farinha, se eu usar 2 kg de farinha, se eu fizer tudo do mesmo tamanho, bonitinho, igual eu fiz anteriormente, com 2 kg de farinha, eu vou fazer 50 pãezinhos. Com 3 kg de farinha, eu vou fazer 75 pãezinhos e assim por diante. Então, eu tenho duas grandezas, a quantidade de farinha e a quantidade de pães, né? A massa de farinha e a quantidade de pães. O que acontece? Conforme eu aumento a farinha, quanto mais farinha eu tenho, mais pão eu tenho. Quanto menos farinha eu tenho, menos pão eu tenho. E elas crescem, aumentam ou diminuem na mesma proporção. Porque se 1 quilo faz 25 pães, 10 quilos, 250 pães. É proporcional, tá? Aumentou de cá, aumentou de lá. Diminuiu de cá, diminuiu de lá, na mesma proporção, tá? Então, nesse caso desse meu exemplo, a massa da farinha e a quantidade de pães feitos são duas grandezas diretamente proporcionais, tá? Agora, o que são grandezas inversamente proporcionais? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar na velocidade de um automóvel. Eu saio daqui de Guaíra, porque eu sou de Guaíra, e vou a Barretos. E aí eu vou a 100 km por hora. O meu velocímetro está marcando 100 km por hora e eu chego em Barretos em meia hora. Foi um exemplo, assim, chutei, né? Ia levar mais que meia hora, coloquei meia hora só para ficar fácil o exemplo. Cheguei em Barretos em 30 minutos. Se ao invés de eu ir a 100 por hora, eu ir a 50 por hora, o que eu fiz? Diminuir minha velocidade pela metade. Se eu diminuo a velocidade, se eu vou mais devagar, eu vou levar mais tempo, eu não vou chegar mais rápido, né? Então, assim, ó, o que acontece? 100 km por hora eu levei 30 minutos. Se eu diminuir para 50 km por hora, eu vou levar 1 hora. Então, o que aconteceu? Eu diminuí a minha velocidade pela metade, dobrei o meu tempo. Se eu diminuir a minha velocidade 3 vezes, eu vou triplicar o meu tempo. Se eu diminuir a minha velocidade 4 vezes, né? Se eu for a 25 por hora, eu vou chegar em 2 horas. Eu vou multiplicar o meu tempo por 4. Então, é assim, ó. O que acontece? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Então, um aumenta, o outro diminui. Um diminui, o outro aumenta na mesma proporção. Não aumenta e diminui de qualquer jeito. Um dobrou, o outro dividiu por 2. Um triplicou, o outro dividiu por 3. Então, essas duas grandezas, elas são proporcionais. Porém, elas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, certo? Sempre na mesma proporção. Então, aqui, por exemplo, ó, eu coloquei para vocês um resuminho. Grandezas diretamente proporcionais, né? Variam numa mesma razão,
né? Razão, proporção, divisão. Razão e divisão, já vou mostrar isso aqui para vocês no exemplo. Ou seja, a razão entre elas é constante. Eu tenho duas grandezas quaisquer aqui, A e B, que não está específico o que elas são. Só que assim, ó, quando A é 6, o B é 8. Quando A é 27, o B é 36. Quando A é 30, o B é 40. Quando A é 12, o B é 16. Como que eu faço para verificar se elas são diretamente proporcionais? Eu verifico a razão de todas elas, divido todas elas. Se todas as divisões derem iguais, é porque elas são diretamente proporcionais. Igual aqui, por exemplo, ó, 6 e 8. Se eu fizer 6 sobre 8 e simplificar o 6 sobre 8 por 2, ó, por 2 dá 3, por 2 dá 4. Então, vamos verificar os outros. 27 e 36 dá para simplificar direto por 9. 27 dividido por 9 dá 3. 36 dividido por 9 dá 4. Ó, aqui dá para simplificar por 10, ó. Posso cortar o zero. Olha lá, deu 3 sobre 4. Esse 12 sobre 16 eu posso simplificar direto por 4. Por 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. Então, todos eles estão na mesma razão. Ou seja, a gente pode falar que A e B são diretamente proporcionais, tá? Não especifico o que é, tá? Só coloquei os números aí para vocês entenderem. No caso, quando é inversamente proporcional, o que acontece? A gente não usa divisão, a gente usa multiplicação. Então, se eu fizer 3 sobre 8, 1,5 sobre 16, 15 sobre 1,6, 12 sobre 2, ó, 3 sobre 8 dá 0,3, 12 por 2 dá 6, quer dizer, diretamente proporcional, já sei que não é. Como que eu verifico se é inverso? Eu multiplico. Então, ó, para eu saber se é diretamente proporcional, eu divido. Para eu saber se é inversamente proporcional, eu multiplico. Vou fazer aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Vamos verificar os outros, ó. 1,5 vezes 16, pode bater aí na calculadora, 24. 15 vezes 1,6, 24. 12 vezes 2, 24. Então, é assim que a gente analisa. Se eu quero saber se duas grandezas são diretamente proporcionais, eu vou fazer todas as divisões, todas as razões têm que dar igual. E se eu quero saber se elas são inversamente proporcionais, eu multiplico e todas as multiplicações têm que ser iguais. É assim que a gente verifica se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Se nem a divisão, nem a multiplicação der certo, é porque não é proporcional. Aí não tem proporção, tá? Vamos ver alguns exemplos aí para ficar mais fácil. Aqui eu dei um exemplo de grandezas não proporcionais. Por exemplo, 6 sobre 8. Se eu simplificar, vai dar o 3 quartos, né? Aqui, 12 por 4 dá 3. Então, diretamente já não é. Inversamente, 6 vezes 8, 48. Ok. 12 vezes 4, 48. Ok. Só que 36 vezes 2 é 72 e 9 vezes 6 é 54. Então, nesse caso, não é nem proporcional, não é nem diretamente nem inversamente. É não proporcional, tá? Porque nem sempre as grandezas vão ser proporcionais. Agora, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um técnico em edificações constata que são necessários 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Então, eu já tenho duas grandezas. Eu tenho a quantidade de pedreiros, é uma grandeza, e o número de dias é outra grandeza. Trabalhando com a mesma eficiência, isso é importante, quantos pedreiros serão necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Antes de resolver o problema, você tem que constatar se ele é diretamente proporcional ou se ele é inversamente proporcional, tá? Porque aí você vai saber se você vai usar a divisão ou se você vai usar a multiplicação. Então, eu tenho que pensar nas grandezas pedreiro e número de dias. O que acontece? Se eu tenho mais pedreiros trabalhando, eu tenho que ter... se eu tenho mais pedreiros trabalhando, eu vou terminar a construção em menos dias.
Se eu tenho menos pedreiro trabalhando, eu vou terminar a construção em mais dias, né? Então, quanto menos gente trabalha, mais tempo vai levar. Já descobri que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se elas são inversamente proporcionais, eu não vou usar a divisão, eu vou usar a multiplicação. Mas o que eu tenho aqui? Só pra gente montar, né? Eu poderia ter construído uma tabelinha ao invés de escrever assim, mas tudo bem, ó. Coloquei 9 pedreiros, 20 dias. X pedreiros, 12 dias, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como é inversamente proporcional, 9 vezes 20 tem que ser igual a x vezes 12, né? 9 vezes 20 igual a x vezes 12. Se fosse diretamente, eu ia usar a divisão. Por isso que é importante constatar primeiro. Então, 9 vezes 20 igual a x vezes 12. 9 vezes 20 é 180, igual a 12x. Esse 12 que está multiplicando, ele passa dividindo e eu cheguei num total de 15 pedreiros. Pessoal, sempre verifiquem a resposta de vocês, que tem coisa que é meio óbvia, tá? Se eu vou diminuir o número de dias, eu preciso de mais pedreiro. Então, deu 15 pedreiros. Não poderia ter dado um número menor que 9, tá? Isso é importante. Então, nesse caso, são necessários 15 pedreiros. Esse é um exemplo de problema com grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver esse outro aqui, ó. Fabiana e sua família estão fazendo uma viagem de férias. Após percorrer 220 quilômetros do percurso, ela parou para abastecer o carro num posto e constatou que nesse percurso foram gastos 22 litros de gasolina. Ao fazer os cálculos, concluiu que seu carro vem mantendo essa média de consumo por quilômetro rodado. Nessas condições, aproximadamente quantos litros de combustível serão necessários para a viagem da família, que totalizará 380 quilômetros? Então, assim, pessoal, é o que eu falei para vocês no exemplo anterior. Antes de fazer os cálculos, primeiro a gente precisa verificar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Então, o que eu vou pensar aqui, ó? Quais as grandezas que eu tenho? Quilômetros rodados e quantidade de gasolina, né? Os litros de gasolina. Então, quilômetro e litros são as duas grandezas que eu tenho para comparar. Quanto mais o carro roda, mais gasolina ele gasta. Quanto menos o carro roda, menos gasolina ele gasta. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Nesse caso, eu vou usar a divisão e não a multiplicação. Então, vou falar aqui o que, ó? Que 220... eu coloquei o quilômetro em cima e o litro embaixo. 380, né? Quilômetros em cima, x embaixo, tanto faz. Só que se eu tivesse colocado o 22 em cima, eu teria que colocar o 220... se eu colocasse o 22 em cima e o 220 embaixo, eu teria que colocar o 380 embaixo também. Eles têm que estar, né, sincronizados aí na mesma ordem. Bom, aí, o que eu tenho, pessoal? Essas duas razões aqui, elas têm que ser iguais, porque é diretamente proporcional. Quando eu divido 220 por 22, tem que dar a mesma coisa que eu dividi 380 por x. 220 dividido por 22 dá 10. Então, 380 por x também tem que dar 10. E aqui é bem fácil, né? 380 dividido por quanto dá 10? 38. 380 dividido por quanto dá 10? Basta eu fazer 380 dividido por 10, né? E aí o x dá 38. Porque se 380 por 38 dá 10, 380 por 10 dá 38. São propriedades da divisão, tá? Então, no exemplo anterior, eram inversamente proporcionais. As multiplicações tinham que ser iguais. Nesse meu caso aqui, são diretamente proporcionais. Então, as divisões têm que ser iguais, né? Como 220 por 22 tem que dar 10, 380 por x tem que dar 10. E só sendo x, então, igual a 38. Ou seja, para andar 380 quilômetros, eu preciso de 38 litros de gasolina. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.